Fala turma, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar aqui do TVRI11, um fundo até pouco comentado no mercado. Talvez por ele ter, por um bom período, sido aí um fundo com gestão passiva, um fundo focado em agências bancárias, é um fundo então que não chama muita atenção. Mas vamos dar uma olhada no relatório do fundo hoje, em outros dados também aqui do fundo, fazer uma comparação com o RBVA, que também já foi um fundo muito de agências, e hoje é um fundo que está bem diversificado, o RBVA, e vamos dar uma olhadinha no TVRI e se ele tem chance, né, de seguir esses caminhos do RBVA, se tornar de repente aí um bom fundo de renda urbana, quem sabe. Então vamos dar uma olhadinha em algumas questões aqui do relatório e de outros dados aqui que a gente tem a respeito do fundo, tá bom? Esses dados iniciais do fundo, ele vem pagando um dividendo sempre há um bom tempo aqui acima de R$1, o yield aqui com o preço do fechamento do mercado da cota lá foi de 1,18, possui 61 imóveis no portfólio, a base de cotistas aqui de 63 mil e uma vacância aqui de 3%. Né? Vacância baixa, número de cotistas eu diria que até ok, o RBVA tem esse número de cotistas aqui, talvez um pouquinho mais, teria que dar uma olhada lá. Só que o RBVA é um fundo de gestão ativa há bastante tempo, né? De 2018 para cá. Já o TVIR11 se tornou um fundo de gestão ativa de 23 para cá, foi quando eles aprovaram, né? Acho que está aqui em algum lugar, não sei se está aqui, até tinha deixado separado, mas enfim, né? Eles mudaram aqui, se tornaram um fundo de gestão ativa em 23. Já vou direto aqui para essas questões. Aqui, o fundo ano passado ele tentou mudar o regulamento do fundo, já que era um fundo com um regulamento bem travado em relação a mudanças, e ele tentou fazer algumas mudanças aqui dentro do fundo. Né? Então, quais eram as mudanças que ele tentou fazer? Alteração de definição de ativos-alvo e ativos de investimento, alteração do objeto e da política de investimento do fundo, e inclusão da possibilidade de deliberação pela instituição, de novas emissões, né, sem a necessidade de aprovação em Assembleia Geral de Cotistas. Inclusão do direito de preferência aos cotistas na subscrição de novas cotas e inclusão da possibilidade de recompra pelo fundo da totalidade ou parte das cotas, conforme a resolução CVM 175. Esses itens aqui, 1, 2 e 3, eles foram reprovados. Os cotistas não aprovaram. Né? Alteração na definição de ativos, alvo e ativos de investimento. Os cotistas, eles não quiseram aprovar isso aqui, assim como alteração do objeto da política de investimento do fundo e a inclusão de emissão. O que eu vi aqui é que eles mantiveram o fundo travado, porque quando você não aprova, por exemplo, a alteração de definição de ativos-alvo, poder comprar outro tipo de ativo, você trava o fundo como ele está hoje. E como é que o fundo está hoje? O fundo hoje está assim, com imóveis de renda urbana, que não são bem lá a renda urbana, e que se em algum momento o Banco do Brasil resolver começar a devolver, não renovar contrato, o fundo ele vai ter trabalho. Imagina que essa agência em Manaus, o fundo ele tendo que locar isso aqui para outro tipo de perfil de locatário. É mais difícil, né? Porque não é só um imóvel aqui embaixo de renda urbana que de repente transforma isso aqui numa loja. Você tem todo um prédio comercial em cima. Talvez teria que dividir, traria mais custos para o fundo, geraria mais gastos para o caixa do fundo. E quando a gente olha para o perfil do fundo aqui, para os imóveis, a gente vê aqui que ele tem bastante lajes aqui dentro. Né? Essa aqui é a sede do fundo. Esse é um ponto também que chama a atenção. O seguinte, né? Deixa eu voltar para o... Vamos ficar aqui, a sede. Deixa eu voltar para o relatório, que a gente vem aqui para baixo. E a gente olha aqui, por exemplo, a sede aqui do Banco do Brasil, no fundo, lá em Brasília, equivale a 20% da receita. É difícil, de repente, o Banco do Brasil devolver esse imóvel? Pode ser. Né? Ele se localiza em Brasília. Aqui nós temos outro em Uberlândia. Se a gente pegar a concentração de receita aqui, ele tem alguns imóveis que eu diria que ele possui concentração de receita em lajes. Esse imóvel de Brasília que talvez... Deixa eu até ver o vencimento aqui, se tem aqui o vencimento do contrato, se diz alguma coisa, aqui não fala do vencimento. Aqui fala, né? Tá aqui, né? Vai vencer em 27, quer dizer, daqui a 2 anos vence. É um risco que o fundo corre, né?
Por que risco? A gente está falando de imóvel. Imóvel pode ser locado para qualquer outra empresa, qualquer outro locatário. O problema é que quando a gente tem um imóvel como esse perfil aqui, ele é mais difícil de locação, pelo menos é assim que eu entendo. Lajes por si só é difícil. E é um imóvel de lajes, lajes comerciais. Então as lajes, como a gente vê ali nos resultados dos outros fundos de lajes, de fato, são fundos que vêm sofrendo com vacância alta. E aí a gente vê que eles possuem aqui 20% de concentração aqui. Se a gente sobe um pouquinho aqui, em outros dois imóveis de lajes, aqui eles possuem concentração de 7 e 2. Se a gente somar esses imóveis que eu separei aqui, 4 aqui eles até classificam como lajes e renda urbana, né? 4 aqui, com 7 aqui, nós já estamos em 11. Mais 20 aqui, já passou de 31% de concentração de receita. Aí a gente pega mais 7 aqui, a gente chega quase a 50%, somando os dois, dá os 50% de concentração de receita em 1, 2, 3, 4, 5, 6 imóveis. Né? E se a gente for olhar, a maioria deles aqui é lajes. Ali, a maioria não, todos, né? Com exceção aqui que um é classificado como lajes e renda urbana, em Curitiba. Mas os outros aqui, ó, lajes, mais renda urbana aqui classificado. Quer dizer, tem lajes, né? Tem o prédio construído em cima, como esse imóvel aqui. Então, assim, é um fundo que ele possui imóveis, alguns mais antigos, que se sair o locatário, que é o Banco do Brasil, vai precisar gastar em reforma. E outros imóveis que vender um imóvel como esse aqui, na agência Belo Horizonte, 13 mil metros quadrados, pode ser até fácil, mas eu não vejo assim, né? Eu vejo que as lajes, elas estão, pelo menos no momento, nos últimos 6, 7 anos, em situação delicada. Vender um prédio inteiro de lajes é delicado. A gente viu esses dias o PVB11 vendendo um pedacinho das lajes, só que era menos de 1.000 metros quadrados. A gente vê o Temp e o Fante vendendo, reciclando partezinhas dos seus imóveis, não um prédio inteiro. Diferente quando a gente vê muitas vezes um galpão logístico sendo vendido. Ou agora, recentemente, estou gravando o vídeo aqui em 15 de abril, ontem saiu um fato relevante, 14 de abril, do TXF, vendendo lá um imóvel de renda urbana. São tickets menores para se vender, ou o galpão, até um galpão grande, mas os galpões estão muito aquecidos, né? Eles conseguem vender mesmo que tu venda 30 mil metros quadrados. O GGS 11 vendeu, quer dizer, está em negociação para vender, acho que é um imóvel lá de 15 ou 20 mil metros quadrados, que ele acabou de comprar e está vendendo. Então percebe que esses tipos de imóveis têm uma movimentação mais rápida que esses imóveis que o TVIR11 tem. E quando o pessoal aqui do TVIR11, eles não deixam, não querem mudar esses ativos alvos, ativos de investimento, eu vejo isso como um problema para o fundo, né? Ele acaba deixando, ele se tornou ativo, mas ao mesmo tempo ele não tem uma atratividade como, por exemplo, a gente tem do KNRI, que é um fundo híbrido, a ALZR, que é um fundo híbrido, o ARBVA comprando imóveis de perfis diferentes, comprando atacadões lá dentro, imóveis de renda educacional, né? Imóveis educacionais. Então, eles trazem, né, essa questão de diversificação. Por exemplo, né, o RBVA, eu estou aqui com o imóvel do RBVA. Isso aqui era o imóvel do Bradesco, tá? Perdão, do Santander, né? Esse é um Google Maps aqui de 2021, é antigo. Só que esse imóvel aqui do RBVA, ele era um imóvel locado para o Bradesco. O Bradesco saiu, uma esquina aqui muito importante. O que o RBVA fez? Transformou em um supermercado. Transformou não, né? Locou para uma rede de supermercados. Então os imóveis do RBVA, alguns deles, eles têm uma diversificação, uma chance de diversificar melhor. Aqui tem o Pão de Açúcar, né, que o fundo adquiriu recentemente, e eles têm a liberdade para trabalhar, né, com esses imóveis, certo? Diferentemente do TVIR11. Então, assim, eu vejo que o fato do pessoal aqui ter não aprovado isso aqui deixa o pessoal do TVR11 numa situação mais delicada, né, em questão de crescer. Eu vi também o pessoal comentando que não vamos dar um cheque em branco aqui para o fundo sair emitindo cotas. Tem que entender o seguinte, né? Os cotistas precisam entender o seguinte: o fundo imobiliário ele tem que ter essa liberdade de comprar.
de emitir cotas. Não foi bom o que ele fez, emitiu cota abaixo, as compras que ele fez dos imóveis, o cap foi ruim, diminuiu o dividendo, sai do fundo. Mas sai, faz a cota desvalorizar, faz a cota perder valor, diminui a base de cotistas. Aí o gestor ele vai olhar e vai dizer, pô, peraí, eu fiz o que eu queria, emiti cotas como eu queria, só que não agradou os meus cotistas. Perdi base de cotistas, perdi 20, 30 mil cotistas. Ficou ruim aqui para mim. Né? A cota caiu, agora eu não consigo fazer uma nova emissão. Aí o que o gestor vai ter que fazer? Trabalhar e trabalhar bem, vendendo imóveis, reciclando portfólio, gerando lucro para quem ficou dentro do fundo, os cotistas, para daí de fora, quem vendeu, olhar, opa, parece que o gestor entendeu. Esse é o poder, na verdade, dos cotistas. Querer aqui dizer que não pode fazer emissão a todo custo, que eu concordo, a todo custo não pode, mas quando o mercado permite, deixa fazer emissão. Tem que ser assim, os fundos imobiliários eles precisam crescer. Quanto maior for o fundo, mais tranquilidade o cotista vai ter. Eu já fui um defensor de fundo passivo. Hoje eu entendi que fundos passivos ficam para trás, não adianta. Pega a parte, analisem. Eu não vou fazer isso aqui porque o vídeo ficaria muito longo. Analise imóvel por imóvel e vejam a localização de cada imóvel que eles têm aqui dentro e vejam desses imóveis aqui quantos já não estão velhos. Já de repente não chegou no topo do máximo que o fundo conseguiria ganhar na venda. E aí se o fundo é de gestão passiva, ele não pode vender, como é que faz? Como é que faz para valorizar? Quantas regiões, por exemplo, do Rio de Janeiro que 20 anos atrás, 30 anos atrás, eram regiões nobres, com imóveis muito bem avaliados, e hoje, por conta da violência, os imóveis perderam valor. São Paulo, a mesma coisa. Então, assim, se a gente ficar travado, se o fundo ele ficar travado numa gestão passiva com aquele imóvel, ele corre o risco do entorno dele piorar. E se o entorno piorar, o fundo é gestão passiva. Como faz para trazer atratividade, para trazer valorização dentro daqueles imóveis que estão aqui, né? Então, são coisas assim que os cotistas precisam pensar. Eu entendo que o cotista ele não quer ficar avaliando ali se a alavancagem do fundo subiu, se ela não subiu, se está numa situação complicada ou não está. Mas eu vejo que o risco é menor do que um fundo ficar em gestão passiva. Não é o caso aqui do TVR11, ele é uma gestão ativa, mas uma gestão ativa travada, que não assim vende, mas também não pode sair comprando muita coisa, né? Então eles venderam recentemente, voltando aqui para o relatório, eles venderam recentemente aqui alguns imóveis, né? Foram 3 imóveis que o fundo vendeu. Deixa eu ver se está aqui, né? Aqui tem questão de carro, aqui, né? Então, Tijuca, Brás e Juiz de Fora. Então, eles têm recebimento aqui de 30 milhões. Tem um recebimento aqui de 30 milhões para 25 e 28 milhões aqui, 28,4 para 2026 e mais 3,8 para 2027. Ok, é positivo. Gera valor para o cotista. Só que é um fundo que, querendo ou não, está travado, né? Aqui, ó, desde o início da gestão ativa, em 23, aqui está, quando eu procurei no início, né? Se tornou em novembro de 23 gestão ativa. Foram vendidos aqui 3 ativos totalizando 90 milhões em caixa, representando 2,07 por quadro de resultado extraordinário. Então a gestão continua focada na diversificação do portfólio por meio de reciclagem dos ativos. Atualmente 2 novas negociações estão em fase avançada. Então assim, esse é um ponto legal. Só que eu vejo que quando o cotista ele bloqueia a emissão de cotas, quando pode fazer, como eles fizeram aqui com o fundo, ele trava o fundo. Eu vi até um comentário em fórum que o gestor, que um dos cotistas lá escreveu: se o fundo quiser fazer emissão, ele tem que pedir autorização para os cotistas, aí a gente decide. O pessoal precisa entender que quando tu faz uma assembleia para aprovar a emissão de cotas, muitas vezes outros fundos, como um RBVA que não precisa disso, um HGRU, um TRXF, eles não precisam disso, eles podem negociar mais rapidamente, eles conseguem captar esse dinheiro mais rápido e as compras mais rápido. Quando tu está num fundo que tu precisa da aprovação dos cotistas para emissão de cotas, você fica travado. Você está numa situação que você tem que fazer a assembleia, esperar, você vai ter que apresentar um pipeline ali, uma lista do que você quer comprar, aí os cotistas vão olhar e vão dizer: isso aqui parece interessante. Pô, eu moro no cidade do interior de São Paulo, tá cheio de investidor aqui do TVR11, com certeza de outros fundos, que também moram em cidades do interior que não conhece São Paulo, não conhece Rio, Minas, Porto Alegre, enfim, não conhece lá de fato para saber se é interessante ou não. Agora o gestor tem mais conhecimento, a equipe tem mais conhecimento. Então imagina aí os cotistas
Ah, vamos aprovar isso aqui? Vamos aprovar? Ah, não, não vamos. Ah, vamos aprovar. Quando aprovou, outros fundos já fizeram compra daqui de alguns imóveis, né? Então eu vejo que isso aqui foi uma mancada aqui do pessoal aqui, dos cotistas do TVIR11, quando eles não aprovaram essa emissão fazer essa emissão de cotas, né? Aqui tem a questão de regularização, então o fundo ainda faltam 10 imóveis para regularizar e trazer aqui, de fato, para averbar, né, dentro do nome do fundo. E no mais é isso, né? Eles possuem aqui, ó, 32% de lajes corporativas e 34% de galpões, né? De renda urbana e mais 34 lajes corporativas mais renda urbana. Então, majoritariamente, nós temos aqui 64, 6 de lajes aqui dentro, né? Aqui tem a questão dos contratos, como eles vencem ou não. Aqui eu já passei essa concentração de receita. Então, hoje, assim, se me pedir se o TVIR11 pode ser uma boa opção aí para, de repente, os imóveis de renda urbana, já que ele está tentando buscar mudar, eu diria que não, né? Eu ainda vejo o fundo muito ruim pelos imóveis que ele possui, por essa questão essa trava que os cotistas deixaram ainda no fundo em relação à emissão de cotas, né? O lado positivo aqui, obviamente, né, não teria como ser diferente, eles possuem aqui 50 milhões em caixa, eles devem fazer compras, mas vai comprar o quê? Tem que comprar o mais do mesmo, né? Porque não permite, né? E aqui, mais 65 milhões aqui, 49 milhões aqui que eles vão receber ainda, que eu mostrei ali, que eles têm vendas para receber, né? Então vai ter um caixa ali de quase 100 milhões para eles poderem trabalhar e não tem alavancagem, não tem dívida, óbvio, né? Era um fundo de gestão passiva, se tornou há pouco tempo ativa, então eles não fizeram alavancagem. Então, assim, para mim o TVIR11, se tivesse aprovado todas aquelas mudanças, ele teria muito aí para crescer. E eu espero que os cotistas, ao longo do tempo, vão amadurecendo essa ideia de questão de emissão, de questão de sair do fundo, para daí entender. Olha, o fundo fez besteira aqui, eu vou sair. Né? Eu vejo muita gente criticando as compras do XPML11, o fundo de shopping, e segue alavancando, fez uma mais recentemente. Eu digo o seguinte, não está contente com a alavancagem, achou ruim, sai, tem outros fundos de shopping. Certo? Mas tem que entender direito aquela alavancagem, se está sendo benéfica, não está, se lá na frente continuará sendo benéfica, porque não adianta ser benéfica só agora. É preciso ser benéfico lá na frente também, né? Quando tem que pagar as contas. Então, assim, não gostou? Sai. Eu vejo que essa é a melhor solução que nós temos, porque o mercado ele precisa crescer. Né? As pessoas comparam, às vezes, os fundos imobiliários com os REITs americanos. Só que lá fora é muito mais destravado. Certo? Então eu digo, né, que o investidor de fundo imobiliário ele jamais investiria em REITs, porque não aguentaria o tranco que é lá fora, certo? Então eu vejo que é muito mais seguro a gente ter um fundo de 7 bi, 8 bi, 10 bi, do que um fundo de 600, 700 milhões. Mas é gestão passiva. Aí entra tudo que eu falei antes. O entorno pode piorar e aí a situação complica para o fundo, né? Mas então hoje, assim, olhando para o TVIR11, eu vejo que é um fundo que ainda precisa melhorar bastante.